Chegamos na nossa quarta semana falando sobre andando no Espírito. E hoje nós vamos falar sobre duas árvores. Essas duas árvores, ela está escrito, registrado lá no livro de Gênesis, lá no início, onde nós iremos perceber que não somente no início, mas é a mesma coisa que nós vivemos nos dias de hoje. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus a esse respeito? Vamos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Veja que no meio do jardim haviam várias espécies de árvores. E observe, todas as árvores eram lindas e todas as árvores tinham frutas boas de se comer. Então, o diferencial da árvore não era se ela era bela ou não, e não era se ela tinha fruto ou não, porque todas tinham frutos ou frutas e eram lindas e frutas boas de se comer. Mas lá no meio do jardim haviam duas árvores. A Bíblia diz a árvore que dá, ela proporciona vida, e a árvore que dá e proporciona o conhecimento do bem e do mal. Um pouco mais à frente, mesmo no capítulo 2, no versículo 16 e 17, vamos ver detalhadamente o que diz a palavra do Senhor sobre essas árvores. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Observe que a única árvore das duas que o Senhor disse, não coma dessa árvore, foi a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Veja que interessante, o Senhor, ele não disse, não coma das duas árvores. O Senhor não disse, não coma da árvore da vida, porque senão você vai ser eterno. Ele não falou isso. Na realidade, Deus disse para não comer apenas de uma árvore, mas poderiam também se alimentar da árvore da vida. Agora, entenda bem, conhecendo o bem e o mal. Adão já conhecia o bem, porque ele vivia com Deus. Então, na realidade, qual a parte que Adão não conhecia? Qual a parte que Eva não conhecia? O mal, porque o bem já era conhecido. E parece lógico e óbvio não querer conhecer o mal. Fala para mim, é óbvio, não é? Você quer conhecer o mal? Eu acredito que você está respondendo agora. Claro que não. Mas nos nossos dia a dia, ou na realidade, perdão, no nosso dia a dia, nós vivemos a mesma coisa. Nós, sabendo que aquele fruto, ele é um fruto do mal, porque a Bíblia já nos ensina o que é o fruto do bem e o fruto do mal, ou em outras palavras, o fruto do Espírito e as obras da carne. E ainda assim, nós insistimos em querer conhecer o mal. Nós falamos para os nossos filhos, filho, não faça isso, porque isso vai fazer você ter uma experiência daquilo que é mal.
Nós avisamos através da palavra de Deus, nós ensinamos aos maridos. Maridos, exerça o sacerdócio conforme a palavra de Deus nos ensina na sua casa. Seja você sacerdote e líder da sua casa, porque senão a sua família vai conhecer o mal. A palavra de Deus também nos ensina, esposas, não sejam dominadoras. Não queira ser dominadora, dominar tudo, porque senão você vai conhecer o mal. E qual o resultado por não ouvirmos a palavra de Deus e não escutarmos essas orientações? A mesma forma, nós estamos buscando conhecer o mal. A Bíblia coloca diante de nós a bênção e a maldição. Nós vamos ler daqui a pouco sobre isso. Mas a consequência de quando nós buscamos, por outro lado, só o bem, eu quero conhecer e saber para eu ter o meu conhecimento, para eu fazer o bem, mas na realidade para que eu seja visto como uma pessoa bondosa, que o núcleo será o propósito maior ou o núcleo será o eu. Então, na realidade, quando nós buscamos conhecer o bem e o mal, e nós somos tendenciosos a ir para o mal, o que vai gerar nisso é a morte espiritual. E o que acontece quando o nosso espírito ele morre como fruto do pecado? O que acontece na realidade conosco é que a nossa alma, quando o espírito morre, a nossa alma começa a ter um governo sobre as nossas vidas. É simples analisar o que governa a sua vida, os seus sentimentos, a sua alma, o centro da sua vida, o centro das suas decisões, o que te impulsiona e o que faz você fazer e agir e reagir são os seus sentimentos e a sua alma. Então, você é governado pela alma. Aí eu te pergunto, como está o seu espírito? Essa palavra é para nos fazer pensar e analisar que, na realidade, nós precisamos ser governados pelo Espírito e não pela alma. Porque quando somos governados pelo Espírito, nós iremos gerar o fruto do Espírito em nós, que é algo desafiador, mas iremos buscar a cada dia desenvolver em nós o caráter de Cristo. Dessa forma, nós iremos viver um novo homem, o novo homem que o Senhor nos ensinou a sermos uma nova criatura, uma nova vida em Cristo. E eu quero te perguntar, as duas árvores estão sendo colocadas na sua frente e na minha frente hoje. Todos os dias o Senhor coloca diante de nós, está diante de nós, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a árvore que você escolhe hoje? Qual é a árvore que você deseja alimentar pelos seus dias de vida? Fala para mim. Talvez você fale, eu quero a árvore da vida. Ótimo. Isso é muito bom. Mas na prática, eu quero te levar a pensar, na prática, o que nós fazemos? O que levou o homem a querer o fruto do bem e do mal? Quando a serpente disse, se você comer desse fruto, além de conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus. Porque quando o homem ele vive alimentando do fruto que dá vida, na realidade, a dependência dele é totalmente de Deus. Quando o homem come do fruto que traz conhecimento do bem e do mal, ele mesmo está buscando o seu próprio conhecimento. Ele mesmo busca a sua independência.
Enquanto a árvore da vida busca dependência de Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal busca uma independência, porque eu já conheço o que é bom e já conheço o que é mal. Então eu mesmo faço as minhas análises. Aqui está a grande questão. Viver uma vida de independência é viver uma vida de pecado. Viver uma vida de dependência é viver uma vida voltada no propósito de Deus. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor e nós entregamos a Ele todas as coisas, o próprio Deus irá nos trazer um discernimento do que é bom e do que é mal. Através não do nosso conhecimento, mas através do discernimento que o Senhor traz no nosso espírito. E aí nós iremos ter entendimento do que é bom e do que é mal. Mas quem que vai trazer esse discernimento para a gente? O Pai. Mas se eu buscar com as minhas próprias mãos, eu ter o conhecimento do bem e do mal, é o mesmo que eu estou dizendo. Eu não preciso de Deus na minha vida, porque eu venço todas as coisas na força do meu braço, no meu intelecto e porque tudo que eu sou e o que eu tenho depende e flui de mim mesmo. Então, você passa a ser o seu próprio Deus. E é aqui que nasce o pecado. A Bíblia nos ensina que pecado, na raiz da palavra grega, ela é a mesma coisa que dizer errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós pecamos. Nós sabemos que o alvo é o Pai, aonde Cristo é o caminho que nos conduz ao alvo. E o Espírito Santo de Deus é quem nos convence de olhar para o alvo. Então, quando nós pecamos, nós estamos errando o alvo. Da mesma forma, se nós quisermos viver uma vida de santidade, nós somos santificados não por nós mesmos, mas pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e nós começamos a fugir dessa árvore que gera o conhecimento do bem e do mal e entregamos as nossas vidas totalmente a Cristo, aonde Cristo trará o discernimento do que é bom e ruim para as nossas vidas e nós iremos caminhar e seguir debaixo das diretrizes que Ele nos der. Dessa forma, nós estamos então acertando o alvo. E terminamos aqui com a reflexão do livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Hoje eu estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Observe que não é nada obrigado, não é nada forçado e não é de nenhuma forma opressora. O Senhor coloca diante de mim e de você uma escolha. Eu coloco diante de você o bem e o mal. Eu coloco diante de você a vida e a morte. O Senhor está colocando na nossa frente a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da dependência e a árvore da independência. Qual árvore você deseja se alimentar? Em Deuteronômio, no mesmo capítulo, no versículo 19, diz o seguinte: Neste dia eu chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês, e lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O Senhor coloca novamente diante de nós a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Mas ele diz, olha, escolhe a árvore da vida. Escolhe a vida, não escolhe a morte. Porque se você escolher
a árvore do bem e do mal, você vai morrer espiritualmente. Fisicamente está tudo certo, mas o seu espírito vai morrer, porque você vai se distanciar de quem é a vida. Não é o espírito que cai e morre, não. Na realidade, nós só temos vida porque nós estamos na videira. Nós só temos vida porque nós estamos com o Pai. Nós só temos vida porque nós estamos em Jesus Cristo. Nós só temos vida porque nós estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas no momento que nós quisermos viver uma vida independente, é o mesmo que dizer, eu não quero mais estar ligados na videira que é Cristo. Então, nós saímos da videira e a consequência natural não é que nós caímos, puf, seu espírito morre. A consequência natural é que nós deixamos de estar aonde brota e gera vida. A morte aqui é uma causa natural, é uma consequência na realidade natural, porque nós é que escolhemos deixar de estar recebendo da seiva, da vida que vem da videira. É uma escolha nossa e uma consequência natural. Mas ainda hoje nós estamos diante dessas duas árvores. Eu repito, ainda hoje nós estamos diante dessas duas árvores. Só que eu quero te levar a refletir o que mudou. A árvore, as duas árvores continuam diante de nós, é a mesma coisa. A serpente tentando nos induzir ao erro também não mudou nada. A palavra de Deus dizendo para nós não comermos ou não escolhermos a árvore do bem e do mal, a palavra de Deus continua dizendo a mesma coisa. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, mas escolhe a vida, escolha a bênção, para que você e a sua família, a sua descendência, desfrutem dessa vida maravilhosa que é viver em Cristo. Então, o quarto ponto é uma pergunta: o que mudou? Se a árvore é a mesma, se a palavra de Deus é a mesma, se a serpente tentando induzir o erro é a mesma, o que mudou? As pessoas. As pessoas mudaram. Hoje, o cenário é eu e você. Amanhã será a nossa descendência. Agora, o que ou qual será a escolha que eu e você e os nossos filhos e os nossos descendentes irão tomar? Os nossos descendentes serão influenciados pelos nossos ensinamentos que nós damos para ele hoje. Então, quero te perguntar, além de você tomar a sua escolha, você tem ensinado os seus descendentes, os seus filhos, sobre a árvore da vida? Sobre as consequências de se escolher a árvore do bem e do mal? Chegou a hora de nós entendermos e fazermos as escolhas para nós e ensinarmos às próximas gerações sobre a importância de vivermos e permanecermos na árvore da vida. Que o Senhor possa continuar te abençoando poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer um discernimento para você, para que você não seja enganado e induzido a querer viver e permanecer uma vida desfrutando da árvore do conhecimento do bem e do mal, que vai gerar uma independência sua diante do Pai. Mas que o Espírito Santo de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pela sua maravilhosa graça, possa te conduzir ao maravilhoso amor do Pai, te conduzir a viver uma vida de dependência dEle, aonde qualquer coisa que nós fizermos que vier entristecer o coração do Pai, nós vamos dizer não, porque a nossa maior alegria é estar nos braços do Pai, vivendo debaixo da sua dependência. Um grande abraço e Deus te abençoe.